conceitos mais importantes no estudo das Escrituras é o conceito de aliança. Esse é um tema que perpassa a Bíblia como um todo. Não somente porque é um tema que se repete ao longo da nossa leitura da Bíblia, mas porque ele aparece em pontos importantíssimos das Escrituras. A história da redenção, quando revelada ao longo da revelação progressiva de Deus, você vai encontrando esse tema aparecendo em momentos extremamente importantes. Então não tem como você estudar a Escritura e não ter um conceito sólido, amadurecido do que realmente significa uma aliança e, decorrente desse conceito, quais são os elementos fundamentais de uma aliança e, decorrente disso, então, a identificação do número de alianças e depois a relação entre elas. Como é um conceito assim pesado, de grande importância, há muita divergência sobre o que é uma aliança, quais são os elementos fundamentais, quantas alianças existem e qual a relação entre elas. Eu queria falar um pouco de uma aliança específica que é questionada por muitas pessoas, que é a aliança que Deus fez, ou possivelmente fez, com Adão. Geralmente, a turma da teologia da aliança, da teologia federalista, acredita que Deus fez um pacto com Adão. Não são todos, existem teólogos da linha da aliancista que não acreditam que esse pacto realmente existiu, que é o caso, por exemplo, de John Murray, que escreveu um excelente comentário de Romanos. Ele não acredita porque ele pensa que há fragilidade em termos textuais para ratificar a ideia de que Deus fez um pacto com Adão. Muito bem, Deus fez um pacto com Adão? A pergunta que fica pode ser respondida de várias maneiras. Uma delas é você encontrar elementos da aliança no relato da criação, que é um caminho que muitos seguem, e alguns que não acreditam que Deus fez um pacto com Adão questionam de forma equivocada a ideia de que a palavra aliança não aparece ali, naquela passagem. Eu acho que esse é um contra-argumento fraco, porque você pode muitas vezes ter o conceito teológico sem ter a palavra presente. É o caso, por exemplo, de 2 Samuel capítulo 7. Ali você tem um pacto de Deus com Davi, o pacto é real, é ratificado em outras passagens, como Salmo 89, por exemplo, mas a palavra aliança não aparece ali. É o caso, por exemplo, de justificação pela fé. Eu acredito que Hebreus 11, quando declara que sem fé é impossível agradar a Deus, você tem ali o conceito de justificação presente mesmo que o nome não esteja lá. Então você pode sim ter um conceito teológico mesmo quando esse conceito não está expresso explicitamente através de um vocábulo claro. Okay? O conceito pode estar presente em outras palavras, ou expresso de uma outra maneira. Então, Deus fez um pacto com Adão? Bem, eu acredito que para ratificar isso, em Gênesis 1 e 2, não é necessário que o nome aliança esteja presente, mas é necessário que os elementos básicos de uma aliança estejam presentes. Estão presentes? Eu tenho dificuldade. Outros ainda vão apelar, e aqui eu quero ler as passagens, para Oséias capítulo 6, versículo 7. Para então encontrar um texto assim que diga de forma explícita, clara, direta, né? Deus fez um pacto com Adão. Alguns vão citar essa passagem, que eu vou ler aqui na versão corrigida e depois na NVI. Na corrigida nós temos o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Aqui claramente Adão é o indivíduo, é o personagem, é a pessoa. Quando nós então vamos comparar com a NVI coloca da seguinte maneira: na cidade de Adão eles quebraram a aliança. Então Adão é uma cidade ou é o indivíduo, a pessoa, né? Adão. Eu acredito pelo contexto, principalmente no versículo 8, versículo 9, quando citam cidades como Gileade, Siquém, e pelo locativo que está ligado à palavra aliança, eu creio que o ponto aqui é que Adão é um lugar, seria aquele lugar referido em Josué 3,16. Então, dessa forma, a crença de que Deus fez um pacto com Adão perde, assim, digamos, um peso de uma passagem mais didática, mais direta. Outros podem apelar a Jeremias 33, quando você tem ali uma referência ao pacto com a criação. Contudo, ali também pode ser um texto que se refere ao pacto de Deus com Noé. Porque muitas pessoas acreditam que Deus fez um pacto com Noé, que o primeiro pacto foi o pacto com Noé, e que não há nem pacto com Adão, nem pacto, por exemplo, com a criação. Então, Gênesis 33 para mim e Oséias 6 são passagens, para mim, fracas, que não dão suporte à ideia de que Deus fez um pacto com Adão. Resta então Gênesis 1 e 2 encontrar ali elementos fundamentais de uma aliança. Temos elementos fundamentais de uma aliança? Eu ainda não encontrei, eu não tenho, digamos assim, firmeza em dizer que aqui você encontra elementos de uma aliança. Mas, para mim, o caminho é esse. Então, quando você for estudar aliança, pense em ter uma boa definição,
estabelecer bem os elementos básicos para aí você então encontrar, enumerar e reconhecer o número de alianças e posteriormente reconhecer a relação entre elas. É um tema que não tem como fugir e você possa então estar sendo provocado positivamente através desse vídeo a estudar a temática, a ler obras que vão te alertar a entender melhor o que realmente quer dizer aliança, quantas são e qual a relação entre elas. Ok? Deus fez um pacto com Adão? Eu acredito que é difícil ratificar isso. Mas se fez ou não, resta que você estude mais profundamente. Agora eu diria, não use Oséias, não use Jeremias 33, eu acho que são passagens fracas para o conceito de aliança com Adão. Ok? Até a próxima, valeu!